eu não tenho mails na minha inbox. Eu respondo a todos da melhor forma que sei e consigo e em tempo útil. E quando percebo que não acrescento valor, calmo. Às vezes quero dizer coisas às operações e o meu chefe de operações diz assim, Veiga, não te metas. Pronto, eu não me meto. Não, e não meto mesmo. E as coisas resolvem-se. É perfeito? Não. Se errarmos, aprendemos? Sim. Então pronto, seguimos fortes para a frente. Olá, bem-vindos ao podcast do Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde partilho consigo as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro, com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast do Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Paulo Veiga, CEO da EAD, empresa de arquivo de documentação. Olá, Paulo, bem-vindo. Olá, Cátia, obrigado. Filho de pais alentejanos, o fundador e CEO do Grupo de Gestão Documental EAD, foi o primeiro de uma família humilde a conseguir licenciatura. Formou-se em Economia pelo ISEG naquilo que diz ter sido um percurso académico mediano, que lhe garantiu um certificado de economista suficiente, nem bom nem mau. Em toda a sua vida, só foi a uma entrevista de emprego na SONAI, num tempo onde a média de final de curso era tudo, o que no seu caso fez com que não ficasse com o emprego. A necessidade ditou o engenho e antes de se lançar na EAD ainda foi ver um terreno em Vila Nova de Mil Fontes para se dedicar à plantação de morangos. Ao longo do seu percurso, dedicou-se também à vida associativa. Foi diretor nacional da Associação Nacional de Jovens Empresários e membro fundador da JCI Portugal, a Federação Mundial de Jovens Líderes e Empreendedores. Benfiquista ferrenho, disputou com Luís Filipe Vieira a direção do Benfica em 2009. Perdeu com menos de 3% dos votos. Enquanto empresário, defende a máxima de Albert Hubbard, quando diz que uma máquina pode fazer o trabalho de 50 pessoas comuns, mas nenhuma máquina fará o trabalho de uma pessoa extraordinária. Desafios. É provável que muitos dos convidados deste podcast saibam do que estamos a falar. Desafios que ultrapassaram com a rapidez de reação e a velocidade de decisão dignas de um Audi. Na nossa história, de mais de 100 anos, podemos encontrar muitos exemplos destes. Por isso, escolher um para esta curta pausa no seu podcast foi outro longo desafio. O melhor é vestir o nosso fato de competição e seguir o exemplo desportivo da Audi. É que ao longo de 3 décadas, a Audi venceu títulos sucessivos nos mundiais de rally, nas provas de resistência como as 24 horas de Le Mans, nos campeonatos de turismo e na Fórmula E. Mas depois de tudo conquistado, veio a clássica travessia no deserto. Sim, veio o Dakar, a mais dura competição do mundo. E bastaram 3 anos para a Audi alcançar o título de campeão com um automóvel de sistema de propulsão eletrificado. Afinal, não era areia a mais. Por isso, venha o próximo desafio. Na Audi, é assim que se faz o progresso. Muito bem-vindo ao estúdio. Obrigado, É um muito prazer obrigado. Prazer é meu, Cátia. Connosco. Paulo, define-se como uma pessoa saudavelmente irreverente, incapaz de se acomodar. Só com esse perfil é que seria possível chegar onde chegou? Bom, eu não sei se irreverência... Eu já fui mais irreverente do que sou. Muito mais. Hoje, pelas responsabilidades que tenho perante os 400 trabalhadores que existem no grupo, qualquer decisão que tenha que ser tomada tem que ser muito mais bem pensada e portanto, a irreverência é normal quando tu tens, como eu, 21 anos quando fundaste a empresa. Aí nós não temos responsabilidades, não temos rendas de casa para pagar, não temos filhos, não temos mulheres e, portanto, é natural que para a frente é que é Lisboa, como diz o povo, não é? Eu diria que se há uma característica que me acompanhou durante este meu percurso todo é eu ser um pouco desconcertante. E uma pessoa desconcertante é aquela pessoa, se calhar é a característica do meu signo, de ser Gêmeos, não é? Apesar da minha segunda cara existir muito pouco tempo, não é? Dizem que os Gêmeos têm 2 caras, a minha segunda cara passa depressa para a primeira, para aquela que me dá mais prazer. Mas as pessoas que não me conhecem e quando me ouvem falar às vezes tão a sério, uma coisa tão fora da caixa,
pensam das duas uma. Ou ele é maluco ou é um gênio. Eu não sou nem uma coisa nem outra. Por causa disso mesmo, acabei a economia com uma média de 11,5, porque eu fiz tudo na faculdade menos estudar. Tudo. E tive grandes professores, tenho muito orgulho. Alguns aqui do Expresso. O Manuel Lenes Ferreira, de Economia, da secção de Economia Africana. Meu professor. Eu tratava os meus professores todos por tu. O João Ferreira do Amaral, grande economista, ensinou-me muito. Garcia Pereira. Aliás, eu comecei na extrema-esquerda e se calhar vou acabar na extrema-direita. Mas faz parte da evolução do ser humano, não sei. Se calhar não estão à extrema-direita, mas pronto. Sou um bocadinho como o Camilo costuma dizer, não é? Democrata com um pendor liberal. E de facto, se calhar é assim que eu me vejo e é assim que eu gostava que o nosso país também fosse caminhando naturalmente. Porque acho que nós, os irreverentes ou os desconcertantes, criamos muita riqueza para este país e custa-nos muito que ela não seja distribuída e que as empresas não sejam acarinhadas. E acho que Portugal tem perdido muitas oportunidades nos últimos 30 anos à conta desta postura. Paulo, a economia, que é a tua formação de base, mas sei que também a carreira militar esteve no horizonte. O que é que te fez optar pela economia? Fez uma coisa muito simples. Lembro-me perfeitamente, eu não entendia o telejornal. Eu chegava à noite, né, nós estávamos a ver, depois do MacGyver e tal, vínhamos o telejornal, e eu não percebia nada das notícias. Era miúdo, adolescente. E como não tinha as grandes médias, nem no ensino secundário, percebia que não podia ir para as ciências da natureza, não é? Ou para as matemáticas puras e tudo isso. E, de facto, esta coisa da ciência social e entender o que era o PIB, o que era o IVA, o que era a concertação social, estas coisas faziam-me espécie. E no ano em que me candidatei à faculdade, ao ISEG, a minha média era tão baixa que eu tinha medo de não entrar. Então candidatei-me à Academia Militar sem nunca ter tido experiência. E fui aceito. Fiquei muito bem classificado. Eram 100 pessoas, 100 jovens. Fiquei para em 45º. E estive lá 2 meses. E gostava daquilo. Se tivesse outra vida, era militar, de certeza. E quando chegou a parte de... Fui colocado no ISEG. Disse, não, vamos lá perceber o que é economia. Mas muito giro. O meu primeiro professor de economia, Francisco Pereira de Moura, o saudoso Francisco Pereira de Moura, que dava aulas de análise económica 1, já não está entre nós, o Francisco Pereira de Moura. O primeiro ano do curso era economia e gestão, pois no segundo ano é que nós escolhíamos gestão ou economia. E eu, no fim do ano, esse professor fantástico, que eu sentava-me à frente, eu fui sempre aluno da última carteira. E naquela disciplina eu sentava-me à frente, pelo gozo que me dava ouvi-lo falar. Porque ele falava muito baixinho, já estava muito velhinho. E eu, no fim do ano, fui ter com ele e disse, professor, o que é que eu escolho? Economia ou gestão? E ele diz-me assim, olha filho, se queres aprender, escolhe economia. Se queres ganhar dinheiro, escolhe gestão. E eu escolhi economia, pronto, e tenho tentado ganhar algum dinheiro, apesar de tudo. Alguma vez pensaste se terias tido um destino diferente, se terias sido, por exemplo, melhor militar do que economista, tendo em conta a média de 11 no final, ou não? Esta coisa das médias, isto também é mais um estigma, não é? Que existe e que hoje, felizmente, para estes jovens que saem da faculdade, com todas estas formas de enquadrá-los nas empresas, com as questões da soft skills e da inteligência emocional, vale cada vez menos. Claro. Aliás, eu devo-vos dizer que eu tenho muita gente a trabalhar comigo que nem sequer sei se são licenciados. É pelo valor da pessoa, é olhar para a pessoa, perceber, fazer-lhe aquelas 2 ou 3 perguntas de cariz mais estrutural enquanto educação e depois dar-lhe as ferramentas para eles poderem entregar. Se eu fosse militar, mandava nisto tudo. Não tenho dúvidas nenhumas. Eu era o general das Forças Armadas, do Exército, que gostava muito do Exército, das tropas terrestres, como nós dizíamos lá. Nós éramos os terráqueos. Daquele momento do teu percurso em que vais a uma entrevista de emprego na altura na SONAI, não é? Sim. E percebes que a média de final de curso, no fundo, te estava a limitar os horizontes de carreira e aquilo que sonhavas ser. O que é que sentiste nessa altura? E como é que hoje, à distância de mais de 30 anos, encaras essa... Senti-me como o Martim Muniz, entalado. E percebi que tinha que me fazer à vida. E reparem que naquele tempo não havia startups, business angels,
Não havia nada. E, portanto, eu via todos os meus colegas, alguns deles trabalham ou já trabalharam até aqui no grupo empresa, com as médias melhores, irem para o Banco Fomento Exterior, o Banco Tota Açores, o Banco Fonsecas e Burné. Eu estou a dizer nomes de bancos propositadamente que já não existem. E eles iam, e chegavam lá, estavam a tirar fotocópias. E estavam extremamente frustrados. E eu fui àquela entrevista na Sonai para os supermercados, porque o meu pai trabalhou sempre na distribuição, no Pão de Açúcar, na Macro, boas escolas, mais o Pão de Açúcar, uma grande escola. E eu cresci no meio dos supermercados. Aquilo para mim era fascinante, como qualquer miúdo, não é? Aquilo é como entrar num casino, não é? Com as luzes a brilhar, uma criança entra e nós íamos às prateleiras e eu cresci ali e achava muito piada aquilo. E eu, de facto, queria trabalhar no supermercado do continente. Mas fui entrevistado por uma pessoa muito tradicional. Não é que eu tivesse dado respostas certas ou erradas, mas que claramente nem passei à segunda fase, nem fiz psicotécnicos. Isso fiz na Academia Militar. Aí o recrutamento e a seleção, de facto, estava muito mais evoluída nessa perspectiva. Mas, basicamente, foi para eu estar bastante aflito e ter que me fazer à vida e fazer o meu próprio caminho. Para que conste, e fica aqui registado, a minha média de curso foi 11,5. O meu diploma na parede diz economista com o grau de suficiente. Mas eu digo isto, não é... E eu adorei aquela escola. E sou membro dos antigos alunos e já fui lá à escola botar palavra sobre empreendedorismo, para os miúdos e tudo isso. E à distância de mais de 3 décadas, quer dizer, o mundo acabou por nos mostrar, felizmente, que nada disso faz sentido, não é? Faz pouco sentido. Sim, transformar as pessoas num número... sim, faz pouco sentido. Numa cotação final, numa classificação final, é uma coisa que esvazia um bocadinho todo o conteúdo do percurso, sim, não é? Sim. Eu te direi alguma característica que é aquela capacidade de vender o meu sonho aos outros. E quando eles o compram, eu tenho-os leais e ao meu lado e dispostos a dar o corpo às balas, usando uma linguagem militar, por mim. E isso dá muito gozo. E dá muito gozo ter pessoas que trabalham comigo há 25, há 15, há 20 anos e eu ainda consigo dizer-lhes coisas que os surpreendem. Mas mais do que isso, eles conseguem-me dizer coisas a mim que me surpreendem muito. E então, eu procuro dar-lhes o espaço para eles crescer, para pensarem e sabendo que eu geralmente tenho a última palavra. Mas também mudo a minha opinião quando os argumentos são sólidos. Portanto, há uma expressão de um CEO de um banco americano que diz In God I believe, for all the rest, show me the numbers. Portanto, acredito em Deus, para todo o resto mostrem-me os números. Se os números quadram, se os números salem, como dizem os espanhóis, então vamos pensar seriamente nisto. Se não, não podemos pensar, e como o recurso, o ativo mais importante que todos temos, a Cátia, eu, é o tempo, hoje em dia temos de tomar decisões. Provavelmente com base naquela informação informada e poucas vezes com base em informação estimada. Eu não posso deixar de decidir, a mim pagam-me para decidir. E eu decido sempre com a melhor das consciências, olhando para todos os stakeholders. Que desde os nossos colaboradores, aos nossos parceiros fornecedores, que agora não se diz fornecedores porque parece que é ofensivo, mas eles fornecem-nos os seus serviços para que nós possamos fornecer os nossos aos nossos clientes, ao Estado. Eu costumo dizer, há muitos anos que eu digo isto, o Estado é sócio da minha empresa. É um sócio fantástico porque vai pescar os lucros que eu tive desde o primeiro ano. Sempre paguei muito IRC, com muito orgulho. Não mete dinheiro quando a empresa precisa. Portanto, logo aí é uma primeira diferença de sócio. E muda as regras do jogo quando lhe apetece. E eu olho para o Orçamento de Estado todos os anos, especialmente nos últimos 10 anos, com muita apreensão todos os anos, porque não vejo uma medida para apoiar o crescimento das empresas, para apoiar a internacionalização. Uma medida séria, robusta, ok? Não é aquelas coisas que se fazem para aparecerem nos telejornais a dizer agora há apoio à internacionalização para as feiras. Está bem, mas o que é que me interessa ir para as feiras? Mas tem que ir para 3 feiras ou 4. Está bem, mas eu só quero uma, então não se pode candidatar. Pronto, e este tipo de coisas, isto é para inglês ver, não é? Como diz o povo. E, portanto, é uma pena, porque é também isso, mais uma oportunidade perdida para as empresas, para as pessoas. E nós aí também somos irreverentes. Temos uma empresa na Roménia, tentámos abrir na Polónia,
Não conseguimos, falhei as negociações, questões culturais, são eslavos, eu sou latino, dizem que eu sou muito bem disposto, eu acredito que sim, e os eslavos são muito céticos e fui eu que carreguei as negociações. E depois abrimos na Roménia. Um dia fui passar férias à Roménia, a Mamaia, que é uma zona turística assim tipo Ibiza, mas barata, e quando regressei a Bucareste bati à porta do embaixador. Olha, eu sou português, queria abrir aqui uma empresa, o que é que você me diz? E ele disse-me assim, não sei o nome do senhor, já não é o mesmo, eu já conheço o atual. Ele disse-me assim, não venha para cá, filho, deixe disso. Eu tenho um adito comercial para 4 países. Os franceses têm 30 para a Arménia, os americanos têm 50. Esqueça, a gente aqui não lhe consegue dar apoio nenhum, nem apresentação, nem lobby, nem nada. E eu fui. Paulo, esta decisão de criar a EAD surge quando? Surge quando percebe que não estava a encontrar no mercado de trabalho aquilo que procurava? Surge numa ideia assim, fora da caixa, o que seja? Quando é que... Eu gostava de dizer que de facto tinha tido uma epifania, que se diz, não é? Mas não. Para tudo na vida nós devemos ter sempre um plano B. Eu tenho que ter um espelho meu para, se alguma coisa me acontecer, o grupo poder seguir, e todas as nossas principais pessoas no grupo têm que ter o seu próprio espelho. É difícil, que as pessoas não aceitam ter espelhos, porque veem-nas como ameaça. Mas pronto, nós temos um espelho. E eu percebi que não ia lá nenhum no quarto ano de Economia, porque já não dava para fazer nada para a média. Não é? Quem andou a brincar 3 anos, ao 4º ano já não ia lá. E fui fazer um estágio à Espanha numa empresa que era a Inespal, uma empresa de alumínios, um estágio para a área da contabilidade. Hoje em dia, foi pela IESEC, né? Que é uma associação que promove os internships, os estágios profissionais. Hoje em dia temos os Erasmus, temos outro tipo de coisas que eu recomendo a todos os miúdos que façam Erasmus, por amor de Deus, não é? Porque, de facto, abre-lhes nós, os portugueses, demos mundos ao mundo e isto está no nosso ADN e não deveríamos nunca perdê-lo, e penso que estamos a cada vez mais. Até recomendo que vejam uma série num canal de streaming, que é o Shogun, e vejam o que os portugueses fizeram no Japão em 1600. Bom, que está agora a dar e é muito interessante. Eram os maus da fita. Só para constar, os portugueses eram os maus da fita. Pronto. E nessa empresa eu estava muito aborrecido, porque eu fazia noitadas todas as noites, passo o pleonasmo, e tinha muito sono. E para não dormir, disse lá aos senhores da contabilidade se podia dar uma volta pela empresa para perceber como é que aquilo funcionava. E fui dar uma volta, acompanhado por eles, e eles diziam, olha aqui a área de conciliações bancárias, aqui é o marketing. E eu percebi o quanto fantástico é uma empresa enquanto organismo simbiótico. Se todas as partes colaborarem entre si, roça à perfeição. Tal como o corpo, não é? Todos os órgãos contribuem para a sua própria função. E tropecei numa caixa de arquivo. Uma caixa de cartão, com as pastas lá dentro. Eu tenho 1,95 m. E, portanto, qualquer tropeção pode ser perigoso para a minha vida, não é? E, entretanto, perguntei, Maré, hostias, queres isto aqui? E eles disseram, isto é uma empresa que nos guarda os arquivos. E eu, pronto, já está. Entre morangos e uma empresa para guardar arquivos, parecia melhor a empresa para guardar arquivos. Parecia melhor. Chego cá, 5º ano, aborrecido, vai uma coisa da CE a apresentar-se lá à escola, a dizer, venham, está aqui os faíges, venham para a empresa. E ele levanta o dedo da última fila, como sempre, não é? Dizer, olha, eu tenho uma ideia para fazer uma empresa de arquivos, que chamava-se SPIN, Centro Promotor de Inovação e Negócios. Aqui era um núcleo em Lisboa. Eu disse, sim, senhora, venha cá à frente. Então, a sua ideia é gira, jovem? Então, não sei, acho que visto em Espanha, acho que isto era giro para Portugal, parece-me que não há. E eles fizeram uma candidatura. Eu fiz o projeto como economista, com 2 colegas de curso, que fundámos depois a empresa, e tive o meu business angel, que foi o Nantino de Carvalho, o professor Nantino de Carvalho, o qual eu seguia porque ele era presidente do Clube dos Pequenos Investidores. Eu também já andava a ver se conseguia investir na Bolsa, vejam bem, com 20 contos, não é? Se conseguia investir na Bolsa e ficar milionário. Nem hoje, quanto mais com 20 contos no bolso. 20 contos são 200 euros, para quem não sabe, para os jovens que me estão a ouvir. Pronto. E eles disseram que sim, fizemos o projeto, fizemos a candidatura, fomos apoiados e começámos a empresa em 93. E lá está. A sorte é muito importante, mas a sorte também se procura, não é? Se nós estivermos aqui fechados neste estúdio a falar mal da vida e não sairmos daqui e formos à procura de oportunidades para nós, não dermos um passo à frente, não abrimos as portas,
é difícil haver sorte. Não é? Deus também tinha que conta-se aquela piada de um desgraçado que está à beira da estrada a chorar, não tinha sorte nenhuma na vida, só ao menos eu ganhasse o Totoloto. E Deus chateou-se tanto a ouvir que veio cá abaixo e disse, olha lá, e tu jogas? Epá, eu até te dava o Totoloto, mas se tu não jogas, como é que eu te posso ajudar? E é um bocadinho isso que é preciso ter. E eu tive, porquê? Porque tinha sido em 1989, com a implementação do Código das Sociedades Comerciais, do IVA e do IRC, pelo professor Cavaco Silva, que não foi meu professor na faculdade, e eu acho que ainda bem, que não é por nada de mal, Cátia, não é por nada de mal, acho que ele era um professor rijo, pronto, vá, rijo. E baixava a média. Ele com certeza chumbaria-me, mas pronto. E estes códigos vieram alterar o prazo de conservação dos documentos, que passaram de 5 anos do tal imposto das transações, sim, ou do Código das Transações, para 10 anos. Ao mesmo tempo, assiste-se à passagem de Lisboa dos anos 80 e 90, de Lisboa dos buracos, não sei se lembram, Lisboa era a cidade não havia dinheiro, não é? Para o primeiro boom imobiliário. E, portanto, o que é que eu disse? Está aqui tudo conjugado, fizemos o estudo, conseguimos, ao fim de 3 meses, conseguimos o primeiro cliente, que foi o ICEP, que era o administrador, o João Brás Frade, hoje também um bom amigo, por causa do Benfica e não só. Aliás, nós estamos muito presentes no Benfica, até de formas indiretas, hoje em dia, a apoiar o Rui Costa. Bom, e tudo isto conjugado. E depois é cometer menos erros do que decisões corretas. E conseguimos ser inovadores no mercado, começar a ter um armazém na CUF, na Quimipark, na antiga Quimipark, com as Baiatés. Depois eu percebi que não ia a lado nenhum se não tivesse o meu próprio património imobiliário, porque eu percebi que tinha que ter um balanço forte. Lá está. Aprendi pouco, mas aprendi alguma coisa. E quis comprar um terreno e fomos para Palmela e comprámos o primeiro terreno, o segundo, o terceiro, o quarto. Hoje temos 20, temos 50 milhões de ativos e armazéns e, portanto, eu tenho um leverage que eu vou buscar dinheiro à banca com muita facilidade. Na altura não, eu ia lhe perguntar exatamente isso. Como é que se financia nessa altura? Sim. Um negócio de um jovem basicamente a sair da universidade sem grande capital de investimento inicial. Certo. No fundo, como é que se ultrapassa isso? É muito simples, é como se ultrapassa hoje, com os 3 Fs. Não conhece a teoria dos 3 Fs, Cátia? Fools, Friends of Family. Os meus amigos não tinham a minha que eu tinha, que era 0. Os malucos, claro, né? Pronto, são malucos. E depois foi o meu pai. O meu pai emprestou-me 1.600 contos, a empresa foi fundada com 4.000 contos, que é 20.000 euros, para quem não sabe, e juntei o professor da faculdade e juntámos os 4.000 contos e iniciámos a empresa. Pronto. E eu depois também sempre tive muita política do lado dos capitais próprios, do lado dos ativos, fazer sempre os após. Quando abrimos no Porto, chamei o primeiro a Sociedade de Capital de Risco para entrar para o capital. Tiveram connosco, abrimos no Porto, deram-nos apoio, crescemos. Depois eles saíram naturalmente para fazer o phase-out dos investimentos. Saíram riquíssimos também. Lembro-me na altura que até lhes dizia que eles eram do Porto, que deviam fazer o mesmo que o Benfica fez ao Eusébio, que era uma estátua minha lá em cima. Tipo, investiram 7.000 contos, saíram com 70.000. E depois vieram os Correios, também investiram em nós. Tivemos 8 anos muito interessantes nos Correios. Para mim não foi muito interessante porque eu era gestor público e eu não tenho nada a vocação de gestor público. Eu não quero a causa pública. Eu procuro o lucro. Tenho muito orgulho em ter lucro. O que vem a seguir é a política fiscal. Se me tiram 30%, 40%, é a política fiscal, não é? Por se eu não tenho lucro, eu não posso assegurar a sustentabilidade da empresa no médio prazo. O projeto da EAD hoje é muito diferente da empresa que lançou naquela altura, além da escala que ganhou, a presença nos países estrangeiros de que tem falado. Há também o impacto da tecnologia no setor. O que é que mudou, Paulo, nas últimas 3 décadas neste seu negócio? Cátia, mudou tudo. Mudaram as pessoas, mudou o mercado, mudou a tecnologia e este mundo é um mundo apaixonante. Há a imagem do anterior, cheio de desafios e ameaças, mas com muitas oportunidades para quem tem a cabeça arrumada poder fazer qualquer coisa que seja útil. E nós, desde o princípio de 2004, mais ou menos, começámos a digitalizar. Com um scanner que custou uma barbaridade, uma coisa que fazia uma folha por minuto.
não é? E nós estávamos loucos a olhar para aquilo e já tínhamos ali uma imagem, um xertif ou um PDF fantástico e tal. Quer dizer, hoje temos 4 scanners que fazem 200 mil páginas por dia. Sim. E há muito papel para digitalizar, há muito legado até aqui na empresa, já vimos quando vinhamos para o estúdio. Há muito legado analógico que tem que ser tratado e que tem que ser incluído nas ferramentas de gestão documental eletrónicas, Sim. não é? E, portanto, isso foi o primeiro passo. Ultimamente, foi desmaterializar. Ultimamente, entramos em mais 2 áreas de negócio complementares, não é? O nosso objetivo é entregar valor e é fazer um serviço integrado end-to-end aos nossos clientes. Agora, temos software de gestão documental, software as a service, e em 2 horas conseguimos montar uma solução de gestão documental out of the box para um cliente começar a usar. Digitaliza o cliente, digitalizamos nós enquanto terceirização e o que quer que seja. A outra área, que é a consciência ambiental. Nós somos muito certificados. Eu sou fanático das certificações. Foi muito giro. Depois apareceu a concorrência e começaram-se a certificar primeiro do que nós. Não é? 9.000, a ISO 9001, Sim. depois a 14.000, 45.000, 26. E eu ia sempre para trás. Mas puxaram por mim. Sim. Puxaram por mim. É também o papel da concorrência. É também o papel da concorrência. Pronto. E nós, com esta maneira de gerir a empresa, eu costumo dizer que as certificações ISO são para a malta que não sabe gerir, porque aquilo é um sistema de gestão integrado, que temos todos os pontos das nossas atividades, os impactos que temos em cada uma, e depois tem uma coisa que se chama matriz PDCA, Plan, Do, Act and Check, que promove a melhoria contínua. Pronto, isto não é tão linear, isto depois complica-se um bocadinho e cada vez mais, por causa dos compliances, da proteção de dados. Mas nós agora temos uma atividade que tem muito interesse. Até comprámos uma empresa em abril, faz hoje um ano, em abril em Espanha, que se dedica à distribuição de arquivos. Mentira, peço desculpa. Os arquivos não se destroem, o que se destrói é o papel. Os arquivos conservam-se, porque têm valor. Não é? Quando perdem esse valor, depois de avaliados, passam a papel, a resíduo, e, portanto, nós encaminhamos e trituramos com confidencialidade esses papéis. E nós já vamos destruir no grupo, na Ibéria, cerca de 8.000 toneladas. Claro, depois vendemos o resíduo e também ganhamos dinheiro. Mas providenciamos esse serviço que é muito interessante para os nossos clientes, porque eles não podem colocar nos ecopontos, não é? Por causa da proteção de dados e tudo isso. E de vez em quando há notícias graves, até da banca. Lembro-me de um banco que já não existe, que uma vez também apareceu na televisão, e no dia a seguir estava na EAD em pânico para a gente lhe montar uma solução. Pronto. Mas quer dizer, esta capacidade de permanente, esta irreverência, como a Cátia estavas a dizer ao início, esta irreverência leva-nos a que, eu diria que estão com a tecnologia que existe, e o Expresso, este fim de semana passado, meu pai ligou-me. Aí, tens de ler o Expresso a semana passada, 4 páginas sobre inteligência artificial. Eu digo, pai, não comprei esta semana. Eu levo-te. Está bem, então leva. Mas olha, eu vou falar com a Cátia agora, até era giro eu ler, porque de certeza vamos falar sobre inteligência artificial. Não li. Pronto, não li. E ele depois há de ouvir isto e há de dizer, eu disse. Paulo, mas o seu perfil também, enquanto líder, ao longo desta caminhada, conheceu seguramente várias fases. Consegue identificar o que é que mudou do Paulo de 20 e poucos anos que lança uma empresa ao Paulo líder hoje? Uma coisa, eu respondo da seguinte maneira. Não é politicamente correta, é aquela em que eu acredito. Uma coisa é nós sermos atores no nosso filme. Outra coisa é estarmos sentados na plateia a comer pipocas e a ver o filme e a dizer assim, aquele vai morrer na próxima cena. Estes dois vão ficar juntos no fim. Ora bem, eu sou ator deste filme. É difícil rever-me com aquela isenção que poderia ser característica. O que é que eu sinto? Em primeiro lugar, sinto-me em forma. Sinto que a experiência de vida é das melhores coisas. A vontade permanente de aprender, de estudar. Quando fundei a empresa, era economista, a primeira coisa que eu fiz foi tirar uma pós-graduação em ciências documentais. Sim. Foi o segundo economista neste país que tirou uma pós-graduação em ciências... Eu tinha que saber de arquivos. Como é que depois falava com os arquivistas deste país? Não era, nem era aceito na classe. Pronto. E isso é apenas um exemplo. Mas estarmos atentos às mudanças da tecnologia, estarmos atentos às mudanças na gestão, na liderança, e a experiência de vida faz
fazem com que eu hoje consiga fazer muito coaching aos que chegam, apoiar os que estão e preparar o caminho para os que aí vêm. Paulo, falava-me há pouquinho desta sua equipa, que já tem atualmente 400 400 pessoas, filhos, sim. 400 Um de trabalhadores. sangue e 400 adotados. A sua passagem pela Academia Militar deu-lhe ferramentas de liderança para gerir estas equipas, seguramente. O que é que destaca como mais relevante dessa herança que traz da Academia Militar e que transporte para o seu dia enquanto líder? Eu diria duas coisas. A primeira é camaradagem, não no sentido político da palavra, mas nós na Academia éramos verdadeiramente camaradas. Sim. Eu tenho chorado poucas vezes na vida, mas na Academia chorei porque o meu pelotão, a meio da recruta, foi desmantelado porque o meu tenente apanhou hepatite. E então fomos separados pelos outros pelotões. Quando o espírito de grupo estava feito, nós tínhamos de ter a nossa cantiga quando marchávamos, né? Todos fazíamos aquelas letras. E de repente fomos separados pelos outros pelotões. Aquilo, para nós, foi o fim do mundo. Depois, é o tempo. Eu respeito muito o tempo das pessoas. Eu hoje cheguei meia hora antes, Kátia. Eu tinha que garantir, entre o Waze, o Google Maps, que o melhor caminho garantia que eu chegava aqui a horas. Eu tenho muito que respeitar o teu tempo. E das pessoas que estavam aqui, do estúdio e tudo isso. Depois, se havia atraso, isso já não era problema meu. Não é? Eu tinha que respeitar o tempo. Eu lembro-me que entre uma aula de judo e uma aula de matemática, nós tínhamos 5 minutos e tomávamos banho. Mas tomávamos banho à séria. E mudávamos de roupa. Portanto, o tempo é a única coisa que nós não recuperamos na nossa vida e temos que lhe dar o melhor uso possível. E hoje desperdiçamos muito tempo. E eu tenho muita pena. Eu vejo as minhas miúdas lá na empresa a subirem as escadas a olhar para os telemóveis e a descerem as escadas a olhar para os telemóveis e digo, miúdas, vocês vão cair daqui abaixo. Pois isto é um acidente de trabalho, pá. E é uma chatice, miúdas. Aguentem um bocadinho. São só 2 lances de escadas. Já pus as fitas para não derraparem, já pus tudo. Estou mesmo à espera que haja alguém que caia ali só porque vai olhar para o telefone. E nós perdemos muito tempo nas redes sociais. E acrescento um pouco. Há coisas, podcasts, como o da Kátia, que eu meto no carro e vamos ouvindo, descansados, ou ouvir audiolivros, o que seja, não é? Consome muitos podcasts. Poucos. E tenho aqui uns no Spotify de inteligência artificial. Depois tenho... eu não sei o nome. Um muito giro que até estava a falar de... não sei o nome, do podcast que contava a história daquele banqueiro dos anos 80 que faliu e deixou um monte de malta rica. É que a história, para ser entendida, tem que se separar, não é? Pronto, e por isso é que os arquivos, lá está, também são importantes, porque depois são as fontes de investigação e que permite, de facto, depois contar a história desde que enquadrada no seu próprio tempo. Mas é isso, quer dizer, acho que se perde muito tempo. Eu aprendi grandes lições sobre camaradagem, sobre tempo, sobre lealdade, disciplina e respeito. Como é que gera o peso da responsabilidade de ter 400 famílias sob a sua alçada? Eu penso muito nisso. E estou sempre a dizer isto às pessoas que trabalham ao meu lado. Aquela primeira linha de direção. Estou sempre a dizer assim, malta, fogo. Às vezes nem sei como é que a gente arranja dinheiro para pagar a tanta gente. Mas a empresa é sólida. É PME Líder, portanto, é uma empresa sólida. Já foi várias vezes PME Excelência, várias vezes uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal, por causa das coisas out of the box que nós vamos fazendo. Aliás, nós para o ano vamos ter um estúdio. Vamos ter um canal para o grupo. Só da minha cabeça, não é? Pronto. Mas são coisas que eu vejo nos meus clientes. Sim. Não é? Pronto. E o que me dá muita confiança é a qualidade dos clientes. Nós trabalhamos só com empresas AAA, não é? Pronto, as grandes multinacionais. É por isso que nós estamos vocacionados, banca, seguros, telcos. Nós trabalhamos com as grandes multinacionais americanas. Não posso dizer nomes, não devo dizer nomes, porque não é publicidade, mas eu gosto de dizer nomes. Mas em termos pessoais... procura, no fundo, balancear o peso dessa responsabilidade ou a angústia eventual que essa responsabilidade lhe poderia dar com essa segurança de ter clientes de topo, de ter... Mas é difícil gerir? Aquilo que pergunto é difícil gerir ou gera com naturalidade? Não é. Giro com muita naturalidade. Porque qualquer pessoa que chega ao grupo, para mim, não tem que ser uma pessoa boa, tem que ser uma pessoa excepcional.
Sim. Uma pessoa boa é aquela que chega ao pé de mim e me vem dizer o que fez. Uma pessoa excepcional faz e são os outros que me vêm dizer que ela fez. E eu no grupo estou sempre a dizer aos recursos humanos, procurem pessoas excepcionais. Epá, custa um bocadinho mais, elas vão se pagar. Não se preocupem com isso. E sempre que alguém sai do grupo, em primeiro lugar sai mais rico, porque leva aqui uma escola de gestão e muito interessante, porque a empresa tem muito cuidado na forma como cuida das pessoas. Portanto, depois quando voltamos ao grupo, só temos que aculturar e estamos a contratar pessoas, hoje até, isto é só um pequeno à parte, com mais idade. Sim. A geração Z está a ser muito difícil. Está a ser muito difícil. Porque se nós apertamos com eles, vão-se embora. Se nós não apertamos com eles, não entregam. Coisas simples. Outro dia tivemos lá um helpdesk que trabalhou uma manhã, ao fim da manhã veio dizer vou-me embora, isto é muita pressão. Mas tu és helpdesk. Não é? Helpdesk, para quem não sabe, é aquele fulano quando avaria um computador, vai lá à secretária da pessoa, vê o que tem e corrige. Quer dizer, qual é o stress disto? Não é? Portanto, os miúdos não querem. Mas acha que é uma questão cultural, de mudança também de mentalidade e de posicionamento perante o trabalho? É uma geração tipicamente que valoriza mais o propósito, que valoriza mais outras, tem uma formatação diferente da minha geração já, não é? Que éramos mais se calhar workaholics e mais focados na carreira, até excessivamente. Nós queríamos ser ricos, nós éramos yuppies, não é? Nós pensávamos que íamos ser ricos e portanto trabalhávamos que nem uns doidos. Mas, de facto, há uma altura da nossa vida em que temos de trabalhar muito. E temos que escolher empresas onde nos revejamos nos líderes e tirar-lhes tudo o que eles têm para nos dar. E depois podemos decidir. Aos 35, aos 40 anos, podemos decidir. Já tenho as ferramentas, vou fazer isto, ou estou tão bem, estou a crescer. Não é? Os meus rapazes agora ficam super satisfeitos quando os mando para a Espanha para resolver problemas. Eles já trabalham numa PME que é uma pequena, não é uma multinacional, mas é uma empresa com internacionalização. E mesmo digo, dos trabalhadores espanhóis, quando vêm a Lisboa fazer qualquer coisa, adoram. E são realidades que ajudam muito ao seu próprio crescimento. Portanto, o futuro passa um bocadinho também por aí. Porque nós temos no mercado de trabalho, se calhar ainda temos 5 gerações, 5, né? Se calhar os baby boomers ainda estão alguns a trabalhar, que é uma coisa que eu nem consigo nem imaginar. E é difícil balancear, no fundo, uma gestão de uma empresa com tantas gerações, conflitos tão eles querem projetos. Eles querem projetos, os miúdos novos querem projetos, eles querem benefícios que são out of the box e que nós temos que não é inventar, mas temos de ter muita imaginação para lhe dar esses benefícios. Sim. E personalizados também. Ou seja, não pode ser uma coisa generalizada igual para todos, não é? Pois, isso é muito difícil. Quase tailor-made, não é? É muito difícil e a legislação laboral não ajuda. Posso-vos dizer que há coisas que são para todos. Nós, há 10 anos, que damos uma gratificação de balanço do salário. No Covid, portanto, o Armindo Monteiro, o 15º mês livre de impostos e tal, que o Armindo Monteiro vinha a falar, nós já o damos há 10 anos. Eu nunca anunciei isto. As boas ações praticam-se, não se anunciam. Às vezes vejo empresas a dizer demos o 15º salário e tal, porque a empresa teve lucros. E depois temos avaliações de desempenho, incentivos e planos de carreira e mentoria. O que é estranho para uma empresa que presta serviços, onde a maior parte dos seus trabalhadores são operadores. Só que nós somos uma família. Eu conheço-os a todos, eu sei que o cão do Luís Bravo chama-se Fox, foi operado, não sei o quê, e pergunto-lhe como é que está o Fox, não é? E isto as pessoas adoram, gostam. Aliás, eu tenho uma máxima que é: a porta do meu gabinete nunca está fechada. Posso contar esta história. Uma vez entrou um rapaz lá pelo gabinete e disse assim: Paulo, tenho aí um problema e não sei o quê. Pai, sai daqui. Então, sai daqui e volta a entrar. Ele saiu, voltou a entrar. Paulo, olha, temos aqui esta situação e eu estou a pensar em resolver assim. E eu disse: sim, senhora. E estás à espera do quê? Isto é que é o desconcertante. Isto é que é o Paulo Veiga desconcertante. Mas as pessoas sabem disto. Eu não tenho mails na minha inbox. Eu respondo a todos da melhor forma que sei e consigo e em tempo útil. Sim. E quando percebo que não acrescento valor, calmo. Não é verdade. Às vezes quero dizer coisas às operações e o meu chefe de operações disse assim: Veiga, não te metas.
Pronto, eu não me meto. Isto é um bocado do sotaque alentejano. Pronto, eu não me meto. Não, e não me meto mesmo. E as coisas resolvem-se. É perfeito? Não. Se errarmos, aprendemos? Sim. Então pronto, seguimos fortes para a frente. Paulo, como é que te defines enquanto líder? Essa pergunta, eu sei que existe em todos os podcasts. Existe. É. E a tentação do autoelogio é muito fácil. Não, que eu já tenho tido aqui líderes que não se autoelogiam. Pois, mas não são muitos. Não, e que assumem aqui algumas fragilidades até e alguns pontos de melhoria, chamemos-lhe assim. Isso temos muitos. Sim. Muitos. Porque também erramos, não é? Uma pessoa que toma decisões ou que negocia desde o momento em que se levanta até o momento em que se deita, quer dizer, vai cometer erros e tomar muitas decisões erradas. Mas lá está. Isto é como perguntar a um português: Cátia, como é que são os portugueses? E tu dizes-me: os portugueses são afáveis, o tempo é bom, as pessoas dão-se bem e tal. E assim, pois. Não, mas isso não me serve nada, Cátia. Também sou português. Se nós queremos saber como são os portugueses, temos que ir perguntar a um espanhol, a um italiano, a um americano, o que é que eles acham dos portugueses. Não respondi. Eu sei que não respondi. Mas, quer dizer, que a percepção, aquilo que nós achamos que somos e a percepção que os outros têm de nós não é necessariamente igual, como disseste muito bem. Mas a percepção que tens de ti como líder, qual é? É um gajo porreiro. É um gajo porreiro, não é? É tipo a Ricardo Araújo Pereira. É um gajo porreiro. Próximo, menos próximo, empático. Não, muito próximo. Que delega, que responsabiliza. Sim, delego. O meu sonho é eu flutuar sobre a empresa e ver tudo a funcionar sem precisar de mim. E trabalho diariamente para que isso possa acontecer. Ouvir muitas vezes o Veiga não te metas. Ouvir os Veigas não te metas e os resultados aparecerem. Sim, isso sim. E aparecem, não é? E o que é giro é que aparecem. Porque com a complexidade que existem em algumas das nossas operações, lá está a média de curso, eu também já não as percebo. Sim. Eu tenho mesmo que confiar naquelas pessoas. As pessoas estão na informática, na equipa, temos uma equipa de 20 informáticos, não é? Malta muito gira, não é? Completamente também fora da caixa, novos e com ambições e formas de estar e de ser diferentes. Mas o meu sonho é mesmo esse, é ver aquele ecossistema, aquele ser vivo a fazer a sua função sem precisar de mim. E a perguntar-te uma coisa, dizes que uma máquina pode fazer o trabalho de 50 pessoas comuns, mas que nunca substituirá uma pessoa. A frase não é minha. Sim, a frase não é minha, é do Taylor. Sim, é do Taylor. Mas está na parede da empresa. Essa frase está em vários locais na parede da empresa. Sim, mas assume-la como tua também, como uma ideia tua. Queria-te perguntar, há ou não há motivos para temer a substituição da máquina pelo homem, aliás? Sim, boa pergunta. Não, porque eu costumo falar muito de tecnologia com critério humano. A tecnologia e a inteligência artificial que eu uso muito. Uso o ChatGPT para me ajudar a escrever uma carta em inglês. Depois uso o Gama para fazer uma apresentação em PowerPoint também em inglês. Eu tenho que usar e tenho que ter essa noção. Os meus programadores usam para fazer pequenos scripts que depois têm que validar sempre, porque aquilo nunca sai perfeito, mas poupa tempo. Portanto, para mim, a tecnologia é um acelerador. Não é? Eu sou do tempo em que não havia telemóveis, havia pagers. Depois havia os telemóveis da Motorola, que todos nós tínhamos, não é? Com aquelas coisinhas, com o jogo da lagarta, não é? Naqueles ecrãs verdes e brancos. E sinto que as oportunidades, parece-me, porque isto veio para ficar, não é? Isto veio para ficar. As oportunidades são claramente superiores aos desafios. O que é que isto implica? Que as pessoas têm que ter vontade, capacidade, inteligência de se adaptarem e desfrutarem do máximo deste mundo tecnológico, sabendo que somos seres analógicos. Os nossos dedos são muito grosseiros para as teclas. Não é? Porque hoje em dia os telemóveis podiam ser muito mais pequenos do que são. Não são mais pequenos, porque depois não conseguíamos tocar nos ecrãs, porque os dedos, não é? Não foi só o cóccix que a gente perdeu, não é? Portanto, mas é preciso usá-la bem, é preciso regulá-la. Assusta-me que questões de ética
que é um tema que também diz muito à Cátia, as questões de ética a nível da programação autónoma, da condução autónoma e tudo isso, estejam geridas única e exclusivamente por informáticos. Deveria a sociedade civil, os filósofos, os psicólogos a intervir e a opinar, porque quem são os informáticos perante um obstáculo na estrada que dizem que o carro vai fugir para a esquerda ou para a direita? Se à direita está numa paragem de autocarro uma senhora com o seu bebê ao colo e do lado esquerdo está um senhor de 80 anos. Mas são estas questões, estes paradigmas que devem ser debatidos à séria. Porque se calhar o software nem pensou nisto. Não é? Se calhar era melhor bater de frente. Paulo, que tarefa abolirias do teu dia-a-dia, se pudesses? Certo, essa pergunta também tem surgido algumas vezes e nunca pensei muito nisso. Há uma coisa que eu não gosto, mas faço, que é ler contratos. Eu tenho um grande grau de compliance, até pelas empresas, e luto muito contra os assessments das multinacionais, porque os americanos querem tudo e mais alguma coisa, os ingleses, e o nível de exigência, e tenho muito êxito, mas tenho que me empenhar pessoalmente na gestão contratual. Sim. Pelo peso. Aliás, eu não assino como CEO, eu assino como Chief Empathic Officer. E antes, até há 2 anos atrás, assinava como Chief Enthusiastic Officer e mudei para empatia. Depois das coisas, pelo que li, pelo que é a tendência e como eu me revejo. Eu revejo muito, porque entusiasta eu já sou. Acho que se está a notar aqui um bocadinho. Até estou a falar depressa demais para a rádio, né? Devia falar um bocadinho mais espaçadamente. Mas tenho tanta coisa para dizer em tão pouco tempo. Portanto, a empatia é o que é a base das nossas relações. Depois vem a lealdade e a competência e outros adjetivos similares, não é? Mas é isso. Olhando para trás, qual foi o momento mais difícil desta tua caminhada na empresa? Foi o início. Foi pôr de pé. Foi pôr de pé e, aliás, esta empresa, este grupo, só recorreu uma vez a financiamento público. Foi quando a fundei pelo tal FAIS, depois passou a SAG. Sim. E o nosso investimento era de 15 mil contos, era uma carrinha, estantes para meter os arquivos, as paletes, as caixas e tal, os computadores. Pronto, fizemos esse projeto de investimento. E depois eu fui buscando as coisas e depois não recebi o dinheiro do fundo. E aí foi as poucas noites que eu dormi mal. De resto, diz a minha esposa, e eu acredito que eu levo 3 minutos a adormecer, e eu digo-lhe, amor, é porque eu dou tudo durante o dia. À noite tenho que mesmo carregar as pilhas como o telemóvel, porque senão amanhã não tenho pilhas e portanto, durmo com uma sensação de trabalho cumprido. Sim. Amanhã é outro dia. Pronto. Mas a grande dificuldade, o grande que eu penso, isto já foi há tantos anos, não é? Já foi se calhar há 28, 29 anos, e jurei que nunca mais. E nunca mais recorri a dinheiro público. A ideia de dedicares à plantação de morangos está definitivamente descartada ou é uma coisa que ainda está em cima da mesa para um futuro? Não, está descartada. Está descartada. Vamos lá ver. Eu um dia... Eu até gostava, de uma forma altruísta, de fazer uma de 2 coisas. Uma era servir o Benfica, porque eu não precisava de Benfica para nada, portanto só serviria de alma e não de coração, porque tal como Cosme Damião disse, sou benfiquista de alma, porque o coração esse um dia para. Mas eu sou tão benfiquista que não sou antiportista, nem sportinguista, nem nada. Não sou. Quer dizer, para mim, eu vou ao Estádio da Luz, nem sequer sei com quem vou jogar. Eu não vou lá para vê-los a eles, vou lá para ver a minha equipa. Né? Portanto, sou mesmo um adepto que não desfruta daquilo que, como deveria ser com todos os adeptos. Mas eu gostaria um dia de poder servir a sociedade com uma fundação, com um fundo de capital de risco. Estou a trabalhar para isso, para poder investir em jovens, fazer os coachings, apoiar ideias boas, mentoring. Isso eu gostava de fazer. Cargos públicos, nem pensar. Nem pensar, porque o escrutínio eu invejo muito. Eu conheço alguns presidentes de câmaras médias, não é? De média dimensão, onde nós temos delegações e tudo, portanto fazemos investimentos, falamos com os senhores, com os vereadores. Eles não têm vida própria.
eles são escrutinados de uma forma que é arrepiante pelas pessoas. Estamos a alcatroar a estrada de não sei o quê e as pessoas vêm arrasá-los. Eu não tinha perfil para isso. Que é uma pena. Portanto, sobra-me uma eventual dedicação ao Benfica, pronto, como aconteceu em 2009, e sobra-me poder deixar também este legado de poder apoiar jovens que tenham projetos e partilhar com eles a minha experiência e os meus conselhos e apoiá-los também, um bocadinho como Shark Tank. Não é? Que é um programa que eu acho super interessante, apesar daquilo ser um bocadinho fabricado, não é? Aquilo está mais do que decidido antes deles irem para lá. Que lição retiras desta caminhada que fizeste? Não podia ser melhor. Eu, em 2004, conforme estivemos a ver lá fora, apareci no perfil do Expresso. E eu terminava isso a dizer: objetivo de vida, continuar a ser feliz. E mantenho. Dá muito gozo a vida que tenho. Muito gozo. Divirto-me muito todos os dias. E acho que passo esta postura e esta energia para as pessoas que trabalham comigo. E é um dos nossos fatores distintivos. A alegria com que nós todos executamos as nossas tarefas, desde aquela que possa ser mais dura até a uma tarefa intelectualmente mais relevante. O que é que te inspira, Paulo? O que me inspira não é a procura da riqueza, porque essa também já percebi que não vou ser rico, a fiscalidade não permite. Não é o status, porque eu costumo dizer muitas vezes, somos com orgulho uma empresa da Margem Sul. Não é esconder as minhas origens e tudo, porque tenho muito orgulho em ter uma grande ascendência alentejana, e de facto os alentejanos são impecáveis em tudo, na frontalidade, na humildade, na maneira como vivem. Sou um bocadinho pessimistas, eu não sou otimista. E inspira-me trabalhar com pessoas desafiantes que me ensinam a ser melhor todos os dias. Obrigada, Paulo. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição e sonoplastia a cargo de Tomás Delfim. Tivemos connosco Paulo Veiga, CEO da EAD. Foi um prazer ter-te no estúdio, Paulo. Quanto a nós, marco o encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, fique bem, já sabe, o céu é o limite.